Olá, bom dia a todos e a todas. Espero que estejam todos bem. O meu nome é Sara Pereira, eu sou professora na Universidade do Minho, e tenho trabalhado sobre as crianças e a televisão e outros meios de comunicação, como por exemplo as redes sociais e os videojogos. E foi por isso, por estudar estes temas, que a Susana Menezes, que é a diretora do Teatro Luca, me pediu que fizesse esta conversa hoje convosco sobre a televisão. E eu vou falar sobre a televisão, mas do ponto de vista do público, ou seja, do ponto de vista de todas as crianças que veem televisão. Portanto, esta é uma conferência a partir dos públicos, todos nós somos públicos quando vemos televisão, e a ideia é dar-te algum poder relativamente àquilo que nós podemos pensar que tem um poder muito grande, que é a televisão, que nos parece até por vezes muito distante, não percebemos muitas vezes como é que é feita. Então vou mostrar-vos como cada um de nós que vê a televisão pode também ter algum poder. Eu vou gostar muito no final da minha apresentação de responder às vossas perguntas, portanto vocês podem ir escrevendo e podem ir partilhando. Infelizmente não nos vamos poder ouvir, ou melhor, vocês podem me ouvir, mas eu não vos vou poder ouvir. Tenho muita pena disso, mas pela situação que temos, só podemos hoje comunicar desta forma. Em todo caso, eu depois tentarei responder a todas as vossas perguntas e, portanto, peço, por favor, que vão escrevendo, que eu depois vou lendo e vou procurando responder a tudo que ali colocam. Então, eu vou hoje falar-vos, vou apresentar aqui de vez em quando apresento alguns slides, algumas imagens, para vocês poderem ir também acompanhando melhor. E aquilo que eu gostava então de hoje vos falar é do poder das crianças sobre a televisão. Este é o tema porque este ciclo onde se insere esta minha conversa convosco é um ciclo sobre o poder. E o poder é algo que vocês podem ter a partir dos conhecimentos, da informação, das capacidades, para serem mais ganham poder para saber mais sobre as coisas e, portanto, também para poder compreendê-las melhor e agir melhor sobre qualquer uma das situações do nosso cotidiano. Então, eu vou começar de vez em quando tenho que ir aqui gerindo o meu PowerPoint para vocês poderem ir vendo. Eu vou começar por 3 pontos para vos dar poder. Um será o poder pelo conhecimento, ou seja, o saber sobre a televisão. Alguns conhecimentos pequeninos que tu podes saber, se ainda não souberes, claro, sobre a televisão. O segundo ponto vai ser o poder pelo que vês e pela forma como vês televisão. E o terceiro vai ser o poder pelo que fazes ou podes fazer, ou seja, como é que podes intervir, como é que podes participar, como é que tu podes fazer alguma coisa também para, por um lado, ganhar esse poder e, por outro, para poderes também ajudar a melhorar a televisão que nós temos. Então eu vou falar-te de algumas, começar por falar de algumas datas relativamente à televisão, para tu teres uma noção de como é que tudo isto começou. Ora bem, a televisão é uma das grandes invenções do século XX, portanto o século já passado. Por exemplo, não sei se sabes que foi há 84 anos que tudo começou, que a televisão começou. E começou em Londres por um canal de televisão, por uma estação de televisão que se chama BBC, que é a estação pública de Inglaterra, e portanto é aí que começam regularmente a ser feitas as emissões de televisão. Em Portugal,
a televisão tem 63 anos, fez anos no dia 7 de março. E foi a RTP a primeira emissora portuguesa. Primeiro começou com as emissões em Lisboa, depois passou para o Porto, para a Madeira, para os Açores e só depois é que chegou a outras regiões do nosso país. Portanto, foi há 63 anos que em Portugal se começou a ver pela primeira vez televisão. E sabes quando é que começou a televisão a cores? Porque a televisão nem sempre foi a cores. Eu, quando era pequena, ainda vi televisão a preto e branco. E lembro-me do dia em que chegou a televisão a cores, havia um desenho animado que eu gostava muito de ver, não sei se já ouviste falar, que era a Abelha Maia. E eu via a Abelha Maia a preto e branco. Então, quando eu vi pela primeira vez a Abelha Maia, que era muito amarela e com umas riscas pretas, eu fiquei muito encantada. Eu era pequenina e, portanto, fiquei mesmo muito encantada e aquele desenho animado ganhou outra força para mim, outra expressão, porque era muito diferente ver a televisão a cores. Então, a televisão a cores tem 40 anos. Foi em 1980 que ela apareceu no nosso país. E depois, mais à frente, é que apareceram outros canais. Por exemplo, a SIC apareceu em 1992 e depois, um ano mais tarde, então apareceu a TVI. Até ali, as pessoas só podiam ver a RTP, ou seja, viam a RTP1 ou viam a RTP2, não havia mais canais para podermos ver. Claro que algumas pessoas poderiam ter a televisão por satélite, que hoje já é mais frequente, mas era raro as pessoas poderem aceder a essa televisão, até porque a televisão era, para ter televisão por satélite era preciso pagar e era muito caro e nem todas as pessoas podiam pagar portanto, para ver a televisão por satélite. E agora, uma curiosidade, no próximo mês, no dia 21 de novembro, tu podes celebrar o Dia Mundial da Televisão, podes-te juntar à celebração deste dia, portanto, o dia 21 de novembro está consagrado como o Dia Mundial da Televisão. Sabes que há bocadinho falei dos canais que nós tivemos, portanto, primeiro, durante muito tempo, apenas 2 canais, depois passámos a ter 4 e hoje, em tua casa, se calhar tu tens muitos canais, porque é quando nós recebemos a televisão, que se chama a televisão por cabo, embora também exista a televisão por satélite, nós podemos ter mais de 100 canais em nossa casa e há alguns canais que são especiais para as crianças. Por exemplo, eu gostava até de saber que canais é que tu gostas mais de ver e se gostas de ver, por exemplo, os canais que são mais dirigidos aos públicos mais pequeninos, às crianças, como o Panda, o SIC-K, o Disney Kids, o Disney Junior e outros que tu saberás até melhor do que eu, que existem na televisão e que tu com certeza gostarás também de acompanhar e de ver. Portanto, quem tem televisão por cabo, imagina, pode ter até 100 canais ou mais de 100 canais. Mas quem não tem televisão por cabo, porque a televisão por cabo, como sabes, tem que se pagar, só pode ver 7 canais. 7 canais é muito pouquinho, não achas? Portanto, não tem assim uma grande possibilidade de escolher aquilo que quer ver. Às vezes são as pessoas que querem só ter aqueles canais porque preferem fazer outras coisas, outras vezes, olha, não podem pagar a televisão por cabo e, portanto, têm que se cingir, têm que se limitar àqueles que são os canais que aparecem distribuídos, que nos chegam à nossa casa de forma mais gratuita. Agora, há uma diferença que eu gostava muito de te falar, porque eu acho que ela é muito importante para te dar o tal poder, para te dar aquele poder de tu conheceres melhor como é que é, por exemplo, a televisão privada e a televisão pública. Então eu agora vou aqui voltar a projetar um slide para te explicar melhor como é que isto acontece. Ora bem, já estarás com certeza a ver este slide, que é o slide em que eu te explico o que é a diferença entre a televisão privada e a televisão pública. Então, a televisão privada, em que tu tens aqui o exemplo da SIC e da TVI, que são 2 canais que tu com certeza conheces e até com certeza vês, são canais que são geridos, ou seja, são canais de empresas privadas.
E então como é que eles pagam? Como é que se pagam estes canais? Porque tu, em tua casa, diretamente não os pagas, mas eles são pagos pela publicidade, por aquilo que portanto, que os anunciantes pagam para depois as televisões poderem ter lá os seus programas. Significa que cada um de nós, ao ver televisão, e portanto ao ver aqueles programas e aquela publicidade, também está indiretamente a contribuir para estes canais que são então canais privados. Para teres uma ideia, e como eles vivem sobretudo desta publicidade, para teres uma ideia, eles podem transmitir por hora 12 minutos de publicidade, mas publicidade comercial. Se calhar tu de vez em quando pensas, ui, este intervalo nunca mais acaba, é só publicidade. Mas quando é publicidade em que eles fazem promoção, por exemplo, a um filme que vão dar, ou um documentário, ou sobre aquilo que acontece na programação em geral, essa que se chama autopromoção, portanto estão a promover a sua própria programação, não entram dentro destes 12 minutos, que são 12 minutos de publicidade de empresas que querem vender e que querem dar a conhecer os seus produtos. E depois nós temos a televisão pública. A televisão pública, que é a RTP e que tem a RTP1, a RTP2, a RTP Memória, que é onde agora está a ser transmitido o estudo em casa, que tu se calhar também já ou seguiste ou estás a seguir, porque começou esta semana também. Esta televisão então é diferente da SIC e da TVI porque ela é pública, ou seja, ela é paga por todos nós, por todos os portugueses. E como é que é feito esse pagamento? Eu já te vou mostrar a seguir como é que tu podes ver e podes pedir aos teus pais ou alguém em casa que te mostre uma fatura da eletricidade. E tu vais ver nessa fatura, e eu gostava que tu depois tivesses essa curiosidade de pedir, vais ver que aparece lá uma contribuição que se chama a contribuição de audiovisual. E então, todos os meses nós pagamos para ajudar a RTP a existir e, portanto, a sobreviver e a poder programar para nós e a ter todos aqueles canais. Em todo o caso, alguns canais da RTP, como por exemplo a RTP1, também têm publicidade. Mas se tu vires a RTP2, que é lá onde está a maioria dos desenhos animados, não é? Da programação para as crianças, já deves ter reparado que a RTP2 não tem publicidade, portanto não pode ter publicidade. Enquanto televisão pública, foi decidido que aquele canal não teria qualquer tipo de publicidade. E para se distinguir também da televisão privada, a televisão pública, portanto a RTP, só pode transmitir 6 minutos de publicidade por hora, portanto metade daquilo que transmite a SIC e a TVI. E agora então eu gostava de te mostrar aqui um exemplo. Esta é a fatura da minha casa, a fatura de eletricidade, e tu vês aqui então a contribuição audiovisual, portanto ela aparece ali na fatura a seguir a vários números daquilo que nós vamos pagar pela luz que consumimos todos os meses. Tu podes ver então o valor que cada um de nós dá para a IRTP, ajudando então a financiar portanto, a televisão de serviço público de Portugal. E como podes ver também, então nós todos os meses damos 3,02 € para este financiamento. Ora bem, este financiamento por todos nós, o que é que dá? Dá à televisão uma responsabilidade maior de ter uma programação que responda a todos os pontos do país e aos vários interesses da população portuguesa, e a nós também nos dá um bocadinho mais de direitos, aliás, dá-nos os direitos também de poder pedir, de poder reclamar, de poder dizer à RTP que nós gostaríamos de ter coisas de maior qualidade, coisas diferentes, programas, por exemplo, que deem conta
de toda a diversidade do que é o nosso país, em termos, por exemplo, de cidades, de aldeias, de pessoas, de escolas, enfim, que façam uma cobertura total e não apenas daquilo que poderão ser as cidades principais do nosso país, mas que façam uma cobertura total daquilo que se passa em Portugal. E, portanto, há ali nesta televisão deveres especiais e também, da nossa parte, direitos mais especiais. Vou agora passar ao ponto, à segunda forma de tu adquirires mais poderes. Como vês, nós temos ali uma bateria que ela vai sendo carregada à medida que nós vamos sabendo, que vamos tirando mais informação, portanto que vamos ficando mais esclarecidos e com mais saberes. E este aqui, este ponto agora, eu gostava então de te falar sobre como é que tu vês televisão e o que é que tu vês. Em primeiro lugar, como é que vês televisão? Vês televisão na televisão da tua casa, vês televisão no tablet, vês televisão no telemóvel, vês televisão no computador, vais ao YouTube procurar desenhos animados ou outros programas que gostes, porque repara, muitas vezes nós ouvimos dizer que hoje as pessoas já não gostam tanto, especialmente as crianças e os jovens, e em especial ainda mais os jovens, de ver televisão. E eu não sei se é assim tão certo essa ideia, porque o que acontece é que muitas vezes nós vemos televisão hoje de forma diferente. Ou seja, nós podemos ver televisão não só a partir do televisor da nossa casa, mas, por exemplo, a partir deste computador, a partir do qual estou a falar convosco, eu também posso hoje ver televisão. Portanto, a forma hoje de vermos televisão é muito, muito diferente daquela que acontecia há alguns anos atrás. Mas isso não significa que não sejam programas ou conteúdos televisivos e que não estejamos também a ver televisão. Então, as minhas perguntas é, como é que tu hoje vês televisão? Onde é que vês mais televisão? Será que é na televisão? Ou será que é no computador? Será que gostas mais de ir ao tablet, se tiveres, dos teus pais para ver? E que programas é que tu vês? Quais são os teus programas preferidos? E quais são aqueles que tu não gostas tanto de ver? E como sabes, hoje nós também temos outra forma de poder, que é escolher melhor e mais aquilo que podemos e que queremos ver. Ou seja, cada um de nós é, não sei se já pensaste nisto, programador da sua televisão. A televisão tem uma programação, mas nós também somos programadores. Cada um de nós pode fazer a sua programação. E eu até te podia desafiar a fazeres tu a tua grelha, assim se chama, portanto há aquela programação, nós dizemos que tem uma grelha porque tem um horário e nesse horário tem programas específicos. E que tal tu fazeres a tua grelha de programação para nós sabermos aquilo que tu costumas ver e também até o que é que costumas fazer com outros meios de comunicação. Porque eu esqueci-me de dizer que a televisão faz parte do conjunto, do pacote, daquilo que nós chamamos meios de comunicação e que muitas vezes também dizemos que são os média. Os média significa meios de comunicação. Média é uma palavra latina que é plural e, portanto, quer dizer precisamente meios de comunicação. Portanto, se alguém te falar dos média, em inglês dos mídia, tu já ficas a saber que estamos a falar de vários meios de comunicação, onde está incluída a televisão, mas onde estará também o cinema, os jornais, as revistas, a rádio, mas também a internet, as redes sociais, os videojogos, portanto tudo isso está incluído nesse pacote, digamos assim, dos meios de comunicação. Mas voltando aqui então às nossas escolhas e ao facto de tu poderes ser programador. Então tu podes criar a tua grelha de programação, aquilo que queres ver e às horas que queres ver. E isso parece que não sei se já alguma vez pensaste, é também uma forma de te dar poder.
Ou seja, tu não ficas limitado àquilo que os outros te estão a apresentar, não ficas com aquele menu e, portanto, não precisas só de consumir aquele menu que te está a ser dado, mas tu podes fazer o teu menu, não é? Portanto, podes criar a tua grelha e ver à hora, se calhar não, por vezes não é bem à hora que tu sozinho queres, mas à hora que os teus pais ou as pessoas com quem tu vives te aconselham a ver ou até muitas vezes te deixam ver. Por isso é também muito importante nós sabermos o que é que vamos escolher para ver. O que é que nós vemos? O que é que tu vês? Que programas é que tu vês? E será que vês sempre os mesmos ou vais procurando ver coisas diferentes? Porque se tu vires sempre a mesma coisa, repara aqui no que te vou mostrar agora. Se tu vires sempre a mesma coisa, deixa ver se isto passa para o slide seguinte, olha, vê lá o que é que pode acontecer. É a mesma coisa que tu estás a comer todos os dias o mesmo prato. Tu podes gostar muito de massa com carne, mas se tu todos os dias comeres massa com carne, o que é que acontece? Começas a ficar um bocadinho farto ou farta, começas a ficar um bocadinho enjoado e, portanto, vais pedir que queres comer outra coisa, não é? E além disso, o que é que acontece também? É que se tu comes sempre massa, tu não vais saber depois outros sabores, não vais ter oportunidade de experimentar outros sabores, sei lá, de experimentar também arroz, ou um hambúrguer, ou até de comer, por exemplo, umas guloseimas. E, portanto, comer sempre a mesma coisa não é bom para a nossa saúde. E ver a mesma coisa todos os dias na televisão, é claro, tu podes gostar muito de ver um determinado programa, uma determinada série ou um determinado desenho animado. E ninguém te impede de tu veres e de gostar e de repetires, de ver o que gostas, porque às vezes isso também te dá poder, porque tu ficas mais conhecedor desse programa. Mas o meu conselho é, olha, procura ver também coisas diferentes, mesmo que às vezes não te pareça assim muito interessante, porque é que não experimentas ver outras coisas? Porque vais alargar os teus horizontes, vais aprender coisas novas, coisas diferentes do que aquelas que aprendes sempre só ao ver ao mesmo desenho animado ou o mesmo programa. Não te parece que tenho razão, que vais a poder alargar muito mais os teus saberes, os teus conhecimentos? Experimenta então ver coisas diferentes na televisão, porque vais ficar com muito mais poder, vais ficar mais informado e vais ficar mais esclarecido. Vou-te dar um exemplo de um programa que eu não sei se tu conheces. Conheces este programa, o Radar XS? O Radar XS é um programa de notícias, ou seja, é um telejornal que podes ver na RTP2, mas também podes ver, por exemplo, na internet, se fores à RTP, ao site da RTP, se tu não conseguires ir sozinho, podes pedir ajuda para ir ao site da RTP ver este programa. Se tu quiseres ver em direto na televisão, tu podes ver à segunda, quarta e sexta-feira, dá de manhã, ali por volta das 9 da manhã, ou dá depois ao fim da tarde, ali mais perto das 7 horas da tarde. E este programa, por exemplo, explica-te numa linguagem mais simples aquilo que se está a passar no mundo. Portanto, os acontecimentos, aquilo que nós dizemos que é os acontecimentos da atualidade. Os acontecimentos da atualidade é aquilo que está a acontecer agora, aquilo que está a ocorrer não só em Portugal, mas também no mundo. Então, tu, para seres um cidadão ou uma cidadã mais informada, podes ouvir as notícias, se às vezes não percebes as notícias que aparecem nos telejornais ou nos serviços de notícias, tu podes sempre acompanhar este telejornal feito especialmente para crianças mais pequeninas, porque eles te vão ajudar numa linguagem então mais apropriada a saber aquilo que se passa no mundo. Se nunca viste, experimenta ver e depois, se quiseres, partilha comigo qual foi a tua experiência, se gostaste de ver, se achaste interessante e se vais ficar fã e continuar a vê-lo. Então,
eu vou passar agora para outra forma de poder. E a outra forma de poder que tu tens, ainda ligada a este segundo bloco, é falar com os teus pais, com os teus amigos, com os teus irmãos mais velhos, com os teus avós, com a tua família, com todas as pessoas que te rodeiam e também, claro, com os teus professores, sobre aquilo que tu vês na televisão. Aquilo que gostas muito, aquilo que gostas pouco, mas também aquilo, por exemplo, que te preocupou, que não compreendeste tão bem, aquilo que te pode ter provocado algum medo, mas aquilo que tu gostaste muito de ver e que achaste uma ideia fantástica e que queres partilhar com alguém. Sabes que é a conversar com os outros que nós também vamos aprendendo mais. E aquilo que tu vês, às vezes, nem sempre percebes muito bem. Então, pede ajuda, neste caso aqui, de um adulto, que te ajude a compreender aquilo que não ficou tão claro para ti. Sabes que este processo de conversar uns com os outros sobre as coisas, nós chamamos de mediação. Os pais e os adultos em geral fazem mediação do mundo para as crianças. É assim que nós vamos aprendendo, com os outros a explicar-nos as coisas que nós ainda não temos muita capacidade ou muito poder para compreender, porque vocês estão em crescimento e isso faz parte do vosso processo de formação. Mas isso não é só as crianças que muitas vezes não percebem. Eu também muitas vezes não percebo algumas coisas e então pergunto, falo, vou questionar alguma coisa que eu não percebi bem e, portanto, tornamos-nos também mais conhecedores a partir daquilo que nós podemos conversar, daquilo que nós podemos perguntar e da ajuda que nos outros nos podem dar para sabermos mais e melhor. Além disso, não achas que é interessante nós falarmos com os outros sobre aquilo que gostamos? Falarmos sobre tanta coisa do nosso dia-a-dia, porque é que não podemos falar também sobre a televisão? Falar, por exemplo, com os teus amigos sobre aquilo que tu gostas mais de ver. E porquê que gostas mais de ver? Dos poderes especiais que alguns personagens têm. Então, esta forma de conversa, esta partilha, é outra forma de tu poderes ganhar também algum poder e de ficares mais informado sobre aquilo que estás a ver e, claro, depois poderes também trazer para o teu dia-a-dia esse conhecimento e essa informação. E outro conselho que eu te deixo é, quando não souberes, pergunta sempre. Não tenhas problemas em perguntar. É muito bom nós fazermos perguntas. Sabes que é fazermos perguntas, é a questionar, que nós vamos aprendendo e vamos conhecendo melhor o mundo em que vivemos. Não sei se já ouviste falar daquilo que é o espírito crítico. Com certeza que sim. Sermos críticos relativamente àquilo que é o nosso mundo, que é a nossa realidade. Pois bem, como é que se desenvolve então esse espírito crítico? Esse espírito crítico desenvolve-se fazendo perguntas. Quando nós não sabemos, podemos perguntar. E quando também sabemos, podemos também perguntar à mesma. E, portanto, é a fazer essas perguntas, claro, perguntas que nós sabemos que são muito inteligentes, que nos vão ajudar a sermos pessoas que conhecem muito sobre aquilo que nos rodeia. E lá está, ficamos cidadãos com mais poder e cidadãos mais informados. Vou apresentar agora aqui para tu veres, deixa-me cá ver se estou ainda, isto agora bloqueou aqui um bocadinho. Não, ora bem, parece que isto está um bocadinho bloqueado, não faz mal, vou continuando. Que eu ia-te mostrar ali alguns slides que era para tu veres alguns desenhos de meninos que falaram ou que apresentaram coisas sobre a conversa em casa com a televisão. Mas agora não está a dar para eu poder mostrar-te e, portanto, vou pedir-te que, se tu puderes, que faças esses slides sobre o modo como tu podes conversar em casa ou como tu vives em tua casa sobre a televisão, porque se calhar isso torna-te... podes dar a conhecer também como é que se faz melhor aquilo que acontece em tua casa. Acho que isto agora, olha, para aí que isto parece que já desbloqueou, desculpa, mas sabes que a tecnologia às vezes
tem estas coisas, e então eu acho que já te vou poder mostrar aqui esses desenhos de que há bocadinho te estava a falar. Olha, parece que não, isto hoje bloqueou e não me está a ajudar nada, e então parece que não está a andar. Não sei o que é que está aqui a passar, deixa-me só então ver se consigo agora. Muito bem, acho que agora já estou a conseguir resolver o problema. Acho que sim. Pronto. Com certeza agora já estarás aí a ver em tua casa, então estes desenhos do que eu te falava, que são de meninos, repara, um tem 7 anos, é o João, a Verónica que tem 11 anos e que fizeram desenhos sobre como é que é a sua experiência com a televisão em casa, com a sua família. E portanto tens aqui situações em que eles estão em conjunto a ver televisão e portanto a poder conversar uns com os outros sobre a televisão. E depois temos aqui também outra situação em que eles estão sentados, uma família está sentada aqui perante a televisão, mas a jogar em conjunto, portanto a jogar videojogos. E aqui está também alguma coisa que tu podes pedir para fazer, porque é sempre mais interessante fazermos em conjunto, fazermos uns com os outros, do que estarmos sempre a fazer as coisas muito sozinhos. E então vou passar agora para o terceiro nível de poder. Repara que a nossa bateria já está quase cheia, não é? Já está ali no terceiro nível, já está a ganhar muito poder, está quase carregada. Então eu agora ia falar-te do poder pelo aquilo que tu fazes ou podes fazer. Presta atenção, porque não é, eu sei que às vezes pode ser um bocadinho complicado, mas eu sei que tu, com a ajuda de um adulto, seja ele os teus pais ou até os teus irmãos mais velhos ou o teu professor, que tu vais saber e aprender aquilo que eu te vou aqui explicar e que pode ser um bocadinho mais difícil para tu perceber. Mas eu vou tentar fazer o melhor para tu então compreenderes aquilo que podes fazer para ganhar poder, ainda mais poder, relativamente à televisão. E eu queria começar por te dar um exemplo de um programa, eu não sei se tu te lembras ou se tu viste alguma vez ou só viste falar, do caso do programa Super Nanny. Este programa foi a SIC que o transmitiu pela primeira vez em 2018. Não era um programa, é um programa que se diz que é um programa de um formato internacional. O que quer dizer? Quer dizer que a SIC comprou este programa e depois foi adaptá-lo para o nosso país. Portanto, em muitos países do mundo, este programa estava a ser já exibido, estava a ser transmitido e até, em alguns casos, até já há muitos anos. E, portanto, a SIC comprou então o formato e adaptou para o nosso país. O que é que aconteceu? Aconteceu que este programa, portanto, era muito baseado nas birras que as crianças pequeninas faziam e supostamente havia ali na casa de algumas famílias que se dispuseram a abrir as portas a esta, vamos chamar assim, educadora, para ir lá então ajudar a resolver as birras daqueles meninos. Só que considerou-se que era que era um programa que não respeitava os direitos das crianças. Sabes que as crianças têm direitos que devem ser garantidos, que devem ser respeitados, que devem ser até promovidos. E, portanto, houve um conjunto de pessoas que consideraram, não, este programa não é um programa que respeite as crianças, que respeite os seus direitos. E, sobretudo, as crianças que estavam ali a ser exibidas e que eram pequeninas e que ainda não tinham o poder, lá está, o poder de dizer eu não quero fazer este programa, eu não quero participar neste programa, porque foram os seus pais que decidiram que elas iriam participar e elas com certeza ainda nem compreendiam bem o que era este programa. Então houve um conjunto de pessoas que reagiram, que participaram. Olha, eu fui uma delas, que escrevi para vários sítios contra este programa e também muitas instituições, como por exemplo as comissões de proteção de crianças e jovens.
que disseram, não, este programa não pode estar no ar, ele não está a garantir os direitos das crianças e, portanto, o que é que fizeram? Foram para o tribunal tentar que o programa fosse retirado do ar. Primeiro fizeram uma providência cautelar, parece assim um nome estranho, mas é a primeira forma de retirar o programa até haver uma decisão. E então depois decidiu-se que de facto o programa não podia ir para o ar. Logo a seguir, só foi um episódio para o ar, repara. Portanto, estás a ver o poder que nós, os públicos, nós, os telespectadores, podemos ter quando alguma coisa interfere muito na nossa vida, e neste caso aqui, interferia muito na vida das crianças. Agora repara o que é que diz ali, que o patrocinador principal deixou o Super Nanny. Porque, ora bem, quando começou a haver toda esta conversa e toda esta reação à volta deste programa, o anunciante que estava a pagar o programa, que estava a patrocinar, não te esqueças que eu te disse no início que quem paga este canal privado é a publicidade, e sem publicidade, portanto, a televisão não pode ser financiada e não pode existir. Então, logo esse patrocinador, ao ver toda esta polémica que se foi gerada à volta deste programa, deixou de patrocinar o programa, portanto saiu e não quis mais patrocinar o programa. Eu trouxe-te este exemplo porque é um exemplo recente, e há outros, em que nós devemos sentir orgulho pelo nosso país, porque lutamos pelas crianças e lutamos pelos seus direitos e conseguimos com que ele não fosse mais transmitido. Porque repara, este programa, na verdade, só explorava as crianças, só explorava as suas birras, ele não trazia nada de positivo, nada de novo, nada que nos ajudasse a ser os tais cidadãos mais curiosos, mais abertos, mais interessados. Portanto, era só mesmo, e depois eles filmavam mesmo aquelas birras mais significativas, mais importantes das crianças. Portanto, não era um programa que nós pudéssemos dizer que era um programa de qualidade, ou seja, um programa bom. E sabes porque é que nós também devemos sentir orgulho? Porque em muitos outros países o programa foi exibido, foi transmitido e ninguém disse nada. Portanto, quando ele chegou a Portugal, significa que em Portugal se valoriza muito as crianças e os seus direitos e que se disse não, isto não pode acontecer. E nessa altura a SIC até veio dizer este programa já está há muito tempo noutros países e noutros canais. Mas isso não interessa. O que interessa é que no nosso país, pela nossa cultura, pelo respeito que nós devemos ter às crianças, este programa não era um bom programa para ser exibido na televisão. E estás a ver o poder que tiveram todas as pessoas que veem televisão, ou pelo menos aquelas que quiseram manifestar-se, aquelas que quiseram dizer eu sou contra e, portanto, eu junto-me a todos aqueles que estão a dizer que este programa deve ser retirado. Pois bem, então como é que nós podemos, o que é que nós podemos fazer o que é que nós podemos fazer para ajudar a ter uma televisão melhor, uma televisão de mais qualidade, de nós reagirmos quando alguma coisa não nos parece assim muito bem. E eu vou dar-te aqui três indicações. Se tu puderes tomar nota, se calhar era melhor, porque, como eu disse há bocadinho, não é assim tão fácil para uma criança saber já o que é que pode fazer. Mas eu vou voltar aqui a partilhar os slides, que é para tu poderes ver melhor e assim também poderes tomar nota e poderes depois ficar com esse conhecimento para se algum dia precisares. Mas deixa-me só falar-te aqui antes disto de uma coisa. O que eu te vou agora dizer são formas de tu participares. Participar é reagir, é fazer alguma coisa, é estar a intervir em alguma coisa. Sabes que em Portugal, em Portugal e no mundo, não é só em Portugal, há um documento muito importante que é a Convenção sobre os Direitos das Crianças. Não sei se já ouviste falar.
Se não ouviste falar, pede ao teu professor, à tua professora, que te fale da Convenção dos Direitos da Criança, porque é um documento muito importante que defende em todo o mundo os teus direitos. E que portanto, é um documento da Organização das Nações Unidas que foi aprovado, vê lá, já há muitos anos, em 1989, e que Portugal depois aprovou no ano seguinte, em 1990. E, portanto, nós devemos orientar-nos pelos direitos que estão nessa convenção. Aliás, o Super Nanny, quando nós falamos dele há 2 anos, em 2018, foi também a partir dos direitos que estavam nessa convenção. Então, nessa convenção, tu tens direitos de proteção, ou seja, tu tens o direito a ser protegido, e aqui, por exemplo, no caso da televisão, tens direito a ser protegido de programas que não são adequados para a tua idade, de conteúdos, por exemplo, que possam ser violentos, agressivos, que te possam causar alguns medos, alguns receios. Tu tens todo o direito a ser protegido de todas essas situações. Depois, há também a categoria de direitos que se chama de provisão. Provisão é prover, é oferecer alguma coisa. E então aqui no caso da televisão, os direitos portanto, os direitos de provisão são aqueles direitos que tu tens de ter programas para ti de qualidade. E depois há os direitos de participação, que é destes que eu te vou falar. Como é que tu podes então participar? E então vou compartilhar aqui de novo alguns slides para tu veres como é que tu podes participar enfim, para poderes tornar um cidadão mais interventivo, não é? Mais participativo. Olha, isto voltou aqui a bloquear, eu não sei o que é que se está hoje aqui a passar com o meu, vou interromper, desculpa que vou aqui voltar, não sei o que é que se está a passar, porque eu já estou a caminhar para o fim, não te preocupes que já estou mesmo, portanto, a caminhar para aquilo que vai ser depois o nosso debate. Só queria agora apresentar-te aqui umas partes para te ajudar, então, deixa-me ver se tu, ok, então já deve estar aqui a ver, portanto, vou só te dar 3 ideias para depois então terminar, para tu saberes como é que tu podes reagir, fazer alguma coisa quando queres reclamar, sugerir, elogiar. Em primeiro tu podes ligar ou enviar um e-mail, ou melhor, tu podes pedir ajuda aos adultos para fazer isto, está bem? Portanto, eu vou dizer para tu pedir ajuda aos adultos para fazer isto. Ligar ou enviar um e-mail para o canal em que viste algum conteúdo que não gostaste muito, que achaste que não era muito adequado para ti. Portanto, aqui pus neste slide o exemplo do caso da RTP, que é então a estação de serviço público, e que tu podes ir lá portanto, fazer os contactos a partir desta informação que está aqui. Não precisas de anotar, porque se tu tiveres internet e se pedires um adulto, tu podes chegar lá facilmente. Mas estou-te a dar o exemplo da RTP, mas tu podes escrever para todos os outros canais. Depois, a segunda forma é tu escrever, portanto, pedis a um adulto que te ajude a manifestar a tua opinião, porque não o podes fazer enquanto criança, porque tu ainda não tens 18 anos, a falar com o provedor do telespectador, que é um programa que se chama Voz do Cidadão, não sei se algumas vezes tu já ouviste. O provedor é uma pessoa, o provedor que se chama o provedor do telespectador é uma pessoa que provê, ou seja, que providencia, que acautela as necessidades, os interesses, os direitos, neste caso das pessoas que veem televisão. Portanto, ele tem a função de receber críticas, sugestões, reclamações. Repara que no Brasil ele se chama ouvidor, é alguém que nos ouve, alguém que ouve os telespectadores. E em Espanha chama-se defensor, que é alguém que nos defende. Portanto, que nos defende de alguma coisa que possa não ser tão bom, neste caso tão bom para ti, que és criança. E a última sugestão que eu vou deixar é de poderes escrever também, com a ajuda, lá está, sempre de um adulto, de poderes escrever para uma entidade que se chama Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que é um organismo, uma instituição
que regula, faz a supervisão dos meios de comunicação em Portugal, para saber se estão a cumprir as suas obrigações, se estão a cumprir as leis, se estão a cumprir as regras, portanto, se tudo corre dentro daquilo que é o limite legal, portanto, o que é legal. E, portanto, podes pedir ajuda a algum adulto para contactar esta entidade reguladora e para isso tu precisas de ir, podes mandar, podes escrever para lá ou podes então ir aqui ao site da entidade reguladora e preencher um formulário que tem que ser preenchido por um adulto, porque também pelo facto de seres criança e, portanto, ajudar-te para todas essas instituições tu apresentares aquilo que são as tuas visões, aquilo que tu achas que acontece. Sobretudo, claro, quando acontece ou alguma coisa que tu não gostaste muito ou alguma coisa que tu gostaste muito pouco. E então, para nós irmos dirigindo já para o fim, porque já vou com muito tempo e se calhar já estás a ficar também cansado ou cansada, não te esqueças que saber é poder. E tu vê aqui que nós atingimos o limite da nossa bateria. Portanto, temos a bateria carregada, porque quanto mais nós soubermos, e neste caso soubermos sobre a televisão, mais poder nós vamos ter sobre este meio. E agora, para terminar, eu gostava de te deixar um poema que eu gosto muito deste poema, que é o poema da Luísa Ducla Soares, e chama-se Televisão ou Não, e diz assim: desliga a televisão, disse o pai, vai lá para fora e vive a vida. Fui e à noite vim com uma abelha na orelha, um rato no sapato, cola na camisola, giz no nariz, gafanhotos nos bolsos rotos, um escaravelho no joelho, uma formiga na barriga e um leão pela mão e atrás um camelo a puxar-me o cabelo. Não vais mais lá para fora, disse o pai, liga à televisão. E para te poderes partilhar, eu queria muito pedir-te que tu partilhasses, por exemplo, opiniões sobre este desenho, sobre este poema, ou desenhos, que pudesses fazer um desenho sobre este poema, ou sobre a tua experiência com a televisão, mas também fotografias, vídeos, textos, e então toma lá nota deste endereço. É o endereço milops@ics.uminho.pt. É um observatório que nós temos na Universidade do Minho, para onde poderás enviar os teus trabalhos, depois podes ir ao site e ver lá os teus trabalhos publicados. Mas se o fizeres, não te esqueças do adulto que te acompanha mandar autorização para nós publicarmos esses trabalhos e não mandes trabalhos em que tu estejas identificado, porque nós precisamos de proteger-te e de proteger a tua privacidade também em todos os meios de comunicação. Então, muito obrigada pela tua paciência, muito obrigada por me teres ouvido e vamos passar aqui a ver se eu consigo ver então agora aqui as vossas perguntas para eu poder dar-lhes alguma, portanto, para eu poder responder. Vamos lá ver o que é que vocês me foram aqui colocando. Não estou aqui a ver nenhuma pergunta, não sei se vocês não têm perguntas para me fazer. Porque não estou aqui a ver. Ora bem, parece que vocês não têm perguntas para me fazer. E, portanto, o que é que eu vos sugiro? Se neste momento não houve perguntas e depois houver, se vocês quiserem fazer as perguntas ou se quiserem mandar então os vossos contributos, já sabem que podem então mandar para nós e nós podemos depois fazê-lo de seguida. Mas em todo caso está aqui a perguntar do Teatro Luca se nós podemos reclamar nas redes sociais. Bom, nas redes sociais vocês sabem que primeiro, não falei muito das redes sociais porque se forem crianças mais pequenas, vocês não deviam ter acesso, se não tiverem 13 anos, não deveriam ter acesso às redes sociais. Em todo caso,
Por exemplo, há programas que têm a rede social desse programa. Estou a pensar, por exemplo, no Zig Zag, não sei se vocês gostam de ver o Zig Zag. E aí vocês também podem deixar as vossas opiniões, pedir sobretudo a um adulto que vos ajude a deixar aí as vossas opiniões, as vossas perguntas, porque alguém do outro lado também poderá ajudar a responder às vossas dúvidas, às vossas questões, às vossas reclamações, aos vossos elogios. Ou então também procurar portanto, na rede social o canal que vocês querem dirigir portanto, a vossa participação. Portanto, as redes sociais também são um bom meio, obviamente, para fazerem esta participação e para se poderem envolver. Tenho aqui também do terceiro e quarto ano a dizer que gostaríamos de voltar a ver desde o princípio. Eu não sei se fui muito rápida, eu às vezes falo assim um bocadinho rápido, sabem que é um bocadinho o meu vício de professora de dar aulas, e dou aulas a meninos mais crescidos, que são adultos já, que são os alunos da universidade, e às vezes nós precisamos de acelerar um bocadinho para conseguir dar tudo. Mas, se vocês quiserem, eu posso partilhar convosco portanto, esta apresentação que eu fiz aqui, para vocês poderem acompanhar melhor e ler de novo e, portanto, poderem ver de novo aquilo que eu vos deixei aqui de sugestões. Porque às vezes nós vemos uma vez e é a mesma coisa que um desenho animado, não é? Precisamos de ver uma segunda para compreendermos melhor aquilo que nos está a ser dito. E foi tanta informação que eu hoje vos deixei que é natural que possa não terem capacidade de assimilar tudo. E, portanto, eu estou disponível para vos enviar, a quem quiser pedir, para vos enviar então a apresentação, para poderem conversar com calma e verem com calma aquilo que vos fui aqui deixando de sugestão. Não sei se há mais alguma pergunta que eu pudesse dizer, responder, alguma conversa que pudéssemos ter aqui. Não querem colocar aqui alguma questão? Agora já tenho aqui. Já tenho aqui algumas questões. Portanto, a dizerem-me que a turma M1 agradece a explicação, penso que é uma turma do quarto ano, e que a turma T4 atravessou também gosto, portanto, que agradece esta partilha. E espero que tenha sido útil, e eu faço aqui um apelo também aos professores para ajudarem as crianças a compreender melhor e a terem também, a dar-lhes também este poder, porque os professores são realmente os grandes profissionais que dão muito poder às crianças, porque são quem lhes ensina muita coisa, não é? E, portanto, é nesse ensino que também lhes estão a conceder, a conferir este poder. Se não houver mais nenhuma questão, então, eu iria terminar. Peço que vocês contactem ou o Teatro Luca ou a partir daquele endereço que eu deixei há bocadinho ali do Observatório, do Milobs, podem também contactar-me a partir desse endereço, porque eu enviarei então a apresentação. E, se possível, se quiserem partilhar os trabalhos das crianças, nós também gostaríamos muito, depois podemos então publicá-los lá no nosso site, e estarei aqui disponível para alguma coisa que vocês precisem de conversar sobre a televisão ou outro meio de comunicação. Portanto, podemos sempre conversar para nos tornarmos mais poderosos e para termos mais poder que qualquer rede social ou meio de comunicação, porque o poder tem que estar do nosso lado, das pessoas e do público. Somos nós que devemos comandar esses meios na nossa vida e não deixarem esses meios serem eles a comandar aquilo que nós fazemos. Muito obrigada a todos, agradeço a vossa presença, a vossa participação. Desculpem alguma coisa que aconteceu aqui com estas questões da tecnologia, que nem sempre corre como nós gostaríamos, e espero que tenha sido útil e que vocês possam então, a partir daqui, ganhar ainda mais poder.
Muito obrigada a todos, um bom dia e por aí nos veremos um dia destes. Protejam-se. Obrigada e bom dia.